Ó, Tamires, é o seguinte, ó. O que você tem que fazer na atividade, então, da aula 2 é o seguinte. É uma distribuição, né, por meio de uma simulação com vários valores, né? Então, primeiro, você vai ter que vir aqui, ó, arquivo. Você vai ativar no Excel, não sei qual é a sua versão, mas vai ter que fazer uma ativação desse módulo que faz a geração de valores aleatórios, tá? Então, você vai clicar ali em arquivo, opções, aqui no cantinho suplementos, tá? E dentro dele, você vai ativar esse suplemento do Excel, tá bom? Que é o que está te faltando, tá? Então dá um IR nele, ó. E aí na sequência, IR, ferramentas de análise, tá vendo aqui? Aí dá um OK e ele vai te habilitar as funções do Excel que a gente usou na aula, tá? Depois que você montou isso aí, então lembra qual era o contexto, né? Nosso contexto era gerar uma simulação, né? Gerar 5.000 simulações, na verdade. 5.000 simulações, 5.000 simulações, né? De um evento que gera ou um resultado ou outro, né? Quer dizer, ou era um acerto ou um erro, né? A gente codificou, né? Codificou o acerto como sendo 1 e o erro como sendo 0, que era o palpite errado naquele match entre caras de rostos de cachorros e seus donos, tá? Então, o 1 eu vou codificar como sendo o acerto, tá? Então, vamos por aqui, ó, valor da simulação. A simulação pode dar 0 ou ela pode dar 1, tá? E aí, para cada valor possível, vamos botar aqui um código, ó, valor para ele, né? Vamos jogar lá o valor como sendo 0 ou 1, tá? Esse cara aqui vai significar, então, para mim, o acerto. Perdão, o 0, né? Vai ser o erro. Ele errou a cara do cachorro com o dono. E aqui ele acertou. No de baixo ele acertou. Tá? E aí, aqui nessa tabelinha aqui, você vai configurar outra coluna que é a probabilidade. Tá? A probabilidade. Como a gente fez uma atividade mais ou menos simples, né? Então você vai jogar aqui, ó, a chance. Eu vou jogar meio, tá? Para dar um evento e aqui 100% menos o outro evento, já que a soma tem que ser 100%, né? Só tem dois resultados, então você grava aqui, fecha como sendo o total menos o de cima, tá? E a gente vai considerar então que os eventos têm distribuição equivalente, né? São dois eventos equiprováveis, tá? Só para a gente codificar direitinho, ó, esse cara aqui de cima é a chance então do erro, com chance meio, tá? E aqui embaixo a chance do acerto igual a meio também, tá bom? E vou deletar esse cara aqui, perfeito, tá? Então são esses dados que você vai imputar depois ali na tua simulação, no teu cálculo, né? Então, ó, vamos deixar uma corzinha legal para ele aqui, ó. E aí a gente consegue rodar a simulação agora, tá? Então veja, a gente vai rodar, são 5.000 simulações, né? E cada simulação consistia em 8 variáveis, né? Então eram 8 respostas, acertou ou errou, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, resultado de cada simulação, tá? Da primeira até a oitava. Isso vinha lá do contexto, né? Eram 8 lançamentos, tá? E aí, para cada teste de match, né, de acerto da cara do cachorro com o dono dele, a gente vai ter um sim ou um não, tá? E aí, a gente configura então esse cara agora para gerar para mim aquelas 5.000 simulações, né? Como a gente ativou o módulo, você vem aqui em dados, aí você pede análise de dados, que é o botão novo que eu ativei naquele comecinho do processo, e eu peço para ele fazer uma geração de número aleatório, tá? Aí vamos dar um OK nele, ó. Aí ele fala, quantas variáveis? Eu quero 8 variáveis para cada lançamento. Total de números, né? Então eu quero 5.000 simulações, 5.000 lançamentos desse meu dado fictício, né? Desse meu dado do Excel, tá? Distribuição discreta, como fizemos na aula, ok? E os parâmetros são isso aqui, ó. É o valor que pode gerar com a respectiva probabilidade. Só isso, esses quatro valores só e nada mais, tá? Então, resultado, chance, chance, tá bom? E aí, ele pergunta se você quer abrir nessa tabela ou numa nova. Eu mandei colocar nesta mesma planilha, tá? Pode ser aqui mesmo. E o intervalo, então, eu configuro para ser aqui, ó. Eu quero que ele mostre para mim o resultado aqui, ó, nessa posição que está aqui, tá? E aí eu vou mandar ele rodar para mim a simulação. Tá? Essa é a primeira fase, tá? Minha máquina vai levar um tempo para rodar. Na aula levou aí mais ou menos uns 30 segundos. Imagino que vai levar algo parecido agora.
mas ele está calculando, né? Ele está jogando aí os 5.000 dados aleatórios vezes 8 ainda, né? Com os quais eu pedi para ele fazer. Bom, rodou para mim os valores, tá vendo aqui, ó? Rodou a contagem, tá ali a contagem de resultados, tal, bonitinho, né? E agora eu vou gerar o que me interessava para o diagnóstico final, para a avaliação do nosso teste de hipótese, né? Que era a quantidade total de acertos, soma de acertos, né? Como a gente espertamente tinha codificado o acerto como sendo 1 e o erro como sendo 0, é muito fácil a gente mandar o Excel fazer a soma aqui para mim, ó, tá? Para descrever a minha variável aleatória, né, como sendo a variável de saída, que é o total de acertos que ele teve em cada simulação, tá? A gente pode vir aqui no cantinho, dar um clique duplo aqui, ó. Ele vai rodar até a linha 5.000. Eu não vou nem lá para baixo, mas não vou nem descer os dados, mas eles vão até, dá para você imaginar, né? Que eles vão até, ó, até a linha 5.000 lá embaixo, tá? Mas ele rodou para mim aquelas 5.000 simulações vezes 8 resultados cada uma, tá? Gerei aqui, esse é o cara que eu vou usar para fazer então o diagnóstico das minhas simulações, né? Então é o seguinte, ó, pelo que a gente está vendo aqui, eu tenho aqui os eventos simulados, né? Que a gente gerou aqui, tá? E são esses caras que eu vou então num gráfico representar, tá bom? Então aqui eu tenho, só para deixar bonitinho aqui, ó, né? Simulação, tá? Então primeira, segunda, terceira, quarta, né? O número da simulação, tá? Eu vou mandar ele arrastar para mim, né? Essa série aqui de valores, perfeito. Só para deixar organizadinho, tá? E agora, ó, a gente tem bonitinho aqui os dados devidamente organizados, né? Vou fazer aqui uma firula para ficar bonitinho, pronto, ficou perfeito, tá? E agora vai entrar uma segunda parte da análise que a gente chama de tabela dinâmica. Tabela dinâmica é uma espécie de é um tabulador de dados. Ele não faz só tabulação, né? Mas ele faz contagem, ele compara, né? Médias, enfim, né? E uma coisa muito legal dele é que ele consegue vincular já uma contagem de resultados com um gráfico, tá? Então eu vou selecionar a tabela, qualquer posição dela serve, dá um Ctrl T para ele selecionar a tabela inteira, tá? E aí, com a seleção feita, eu vou chamar a tabela dinâmica, tá? Então inserir, aqui ó, tabela dinâmica, tá bom? Mandei aparecer e aí ele pede para você configurar a tabela, né? Os dados conferem, são esses mesmos. E ele pergunta, quer que eu abra a tabulação numa página nova? Ele vai abrir uma nova aqui, ó, com resultado, só com resultado, uma zerada. Ou você pode mandar na mesma. Eu curto ver os dados com o resultado. Então eu clico aqui, ó, planilha que já existe. Aí ele fala, se existe vai ser aonde? Então no local, clico aqui e discrimino o local para ele. Quero que ele mostre para mim aqui o resultado. Tá? Eu dou um OK. Aí na sequência, ele vai pedir para você descrever onde estão os campos de valor, né? Então eu venho aqui, ó, numa tabela, quem eu quero? Eu quero que ele mostre para mim na linha os resultados que apareceram aqui e do lado de cada valor possível, eu quero que ele mostre para mim a quantidade, certo? Então veja, ó, isso vai virar uma tabela, ó. Soma de acertos, eu quero que sejam as linhas, ó, olha que legal. Ele já mostra os números que aparecem aqui, tá? E eu quero que ao lado de cada resultado possível, eu quero que ele me dê a quantidade respectiva. Eu pego a mesma variável, jogo aqui no canto, ele já pareou para mim o resultado, ó, tá? Agora um cuidado, você viu que o padrão dele é mostrar a soma de valores, tá vendo? Como eu não quero a soma, eu quero a contagem de resultados, eu venho aqui no canto, botão aqui, ó, no tagzinho que está aqui, abro o menu configuração de campo de valor. E aqui na configuração de campo de valor, eu peço para ele me dar uma contagem, tá? Na aula, o Matheus usou a contagem absoluta, que é a contagem seca, tá? Se você quiser, assim, é mais uma questão de gosto, né? Eu gosto muito de usar a contagem relativa. Então você pode vir aqui no cantinho, ó, mostrar valores como, tá? E eu tiro a opção do sem cálculo, que é a opção padrão, né? É o default dele. E eu mando esse default dele mudar para porcentagem do total de colunas, por exemplo, tá? Então na sala o Matheus fez uma coisa mais simples, também deu super bem no recado, tá? Mas caso você queira tirar relativo, ó, esse cara já pode ser, assim, interpretada, né, como sendo uma estimativa da probabilidade, tá? Que eu gerei pela minha simulação, tá bom? E aí, no final, o que ele queria era um gráfico, né? Então, com os caras que estão aqui, aí você vem aqui no cantinho e pede para ele descrever isso como sendo um gráfico comum de colunas, tá? Esse gráfico, na teoria, lá no livro vai falar mais sobre isso, né? No livro de estatística, né? Mas isso é a famigerada distribuição de probabilidades, tá? No caso, é uma distribuição que a gente gerou por simulação, né?
mas tem um teorema aí que a gente vai trabalhar no futuro, que ele diz que quando eu simulo uma distribuição de um evento, né, com um número muito grande de lançamentos, no caso foram 5.000, né, essa minha distribuição experimental simulada, ela vai convergir para a distribuição prevista pela teoria, tá? E aí, no caso, então, a gente criou uma distribuição teórica, né? Assim, quer dizer, me falei bobagem. Uma distribuição simulada com dados empíricos, né? Simulando, convergindo para uma distribuição matemática, uma distribuição teórica que é prevista pela teoria, tá? Mas tá aqui, ó, o formato é bem esse mesmo, né? Então, assim, a gente não falou muito de teoria, acho que não era o foco da aula de hoje, da aula 2, né? Mas a gente conseguiu aproximar, né? Ou pelo menos aguçar a intuição pra gente, tá? Então, no final, o que ele pedia lá no case era para você calcular a probabilidade. Se eu não me engano, acho que era a probabilidade de dar um número que era 5, 6, 7 ou até 8 resultados, tá certo? E esse nosso cálculo aqui, né? Com base nos dados simulados, ó, equivaleria a soma de frequências que está aqui, né? Então, estou usando a frequência como um estimador da probabilidade teórica. Ó, e aí deu 34,8. Normal que dê uma oscilação, porque são dados simulados, né? Eu acho que para mim na sala tinha dado... Lógico, era uma outra simulação de dados, né? Mas deu 35, 36%, enfim, tá? Então é normal que dê uma oscilação por conta da amostra, que a amostra é grande, mas não é infinita, né? Então ela vai dar uma pequena oscilação, tá bom? Então basicamente foi isso que nós fizemos, tá? Então aqui no final, ó, só para deixar bonitinho, correto, né? Distribuição dos resultados, né? Dos resultados da soma de acertos, da quantidade de acertos, é a minha variável, né? De previsão, de aleatória, quantidade de acertos, né? Então via simulação com N igual a 5.000 lançamentos, né? 5.000 repetições, né? Aleatórias do nosso lançamento simples, tá? E aí esse era o fim do case, tá bom? Então esse vídeo eu vou publicar no YouTube para você poder ver, como você tinha pedido, tá? Se quiser compartilhar com o pessoal, fica à vontade, tá bom? O pessoal, talvez alguns do grupo aí também queiram ver, então é nosso, é da turma, tá? Deixa eu tirar aqui os botões, ó, ficou perfeito, tá bom? Então aqui, ó, a frequência obtida, que é uma estimativa, né, um estimador da probabilidade de cada valor, tá? E aqui os valores que a variável de 0 a 8 em tese poderiam assumir, né? E é legal ver que alguns realmente, mesmo improváveis, aconteceram pelo menos algumas vezes, né? Tá? Aqui, ó, nesses caras que estão aqui. Ah, um detalhe, se quiser voltar para a frequência original, é só mudar a configuração aqui de novo, ó, tá? Tira aqui, ó, sem mostrar valores como, né? Tira aqui sem cálculo e ele volta ali para a contagem, né? Só que aí tem que lembrar de pegar esse cara e dividir pelo total, que era os 5.000 que está aqui, né? Que é o total. Vamos colocar na mão, pode ser até ficar mais intuitivo para a gente, vai. Divide lá por 5.000, tá perfeito, tá? Aí gera o mesmo cara, mas agora para outro processo, por meio de uma proporção, né? Tudo bem? Então é isso aqui, ó. Os eventos que apareceram, alguns muito raros, né? Só um comentário final, ó. 15 eventos com 0, 21 eventos com 8, mas é legal ver, né? Que mesmo os eventos extremos, eles podem acontecer quando a simulação é suficientemente grande, né? Trabalha com muitas simulações, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa, manda um zap aí, tá bom? A gente se fala no zap da sala. Abração, boa noite.